Justamente cases como o seu que acho que inspiram essa nova geração de jovens. E aí o conselho surgiu disso. Eu acho muito pequeno e medíocre alguém que nasceu numa família que construiu tudo e ela ir para baixo. Eu entendo que sucessão nada mais é do que uma multiplicação daquilo que veio antes. E muita gente discorda, mas eu acho que o seu papel como sucessor é você construir algo muito maior do que o da família. Eu vejo muitos exemplos ruins. Muitos jovens que só falam de tigrinho, bets, coisas negativas. Uma geração que vem para falar de coisas positivas, dar conselhos como você vem dando. Sandra, você pode ter mudado a vida ali de 10 jovens por meio de uma palavra que você deu, uma coisa que você viveu, que ele não vai errar na vida dele, e o impacto é intangível. É incalculável tanto o retorno que a gente tem. Eu sou a Sandra Chaio e esse é o Papo Íntimo. E aqui na intimidade da minha casa eu recebo pessoas de sucesso para contar suas trajetórias e mostrar que é possível. E quem sabe assim trazer insights que possam te ajudar a transformar a sua própria história. Antes de apresentar o convidado de hoje, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os episódios, já deixa o seu like porque isso é muito importante para mim, para sentir se você está gostando e se eu estou no caminho certo. Ele é provavelmente um dos convidados mais jovens que eu trouxe aqui na minha casa. Sabe quando alguém nasce cercado de privilégios, mas decide não viver à sombra deles? O meu convidado de hoje é assim. Ele tem 26 anos, é empreendedor, investidor anjo e CEO da SME, The New Economy. Filho do meu amigo João Kepler, que já esteve aqui, é um dos nomes mais conhecidos do empreendedorismo brasileiro. Ele poderia ter seguido o caminho mais óbvio, mas escolheu outro, o de construir a própria história desde muito cedo. Recentemente, ele entrou num novo desafio ambicioso, a criação da PIB The New College, que é uma escola de negócios que chega com a proposta de disputar espaço com faculdades tradicionais e formar líderes para o mercado real. Seja muito bem-vindo à minha casa, Theo Braga. Obrigado, Sandra. Muito feliz de estar aqui com você. Eu que estou muito feliz de poder estar aqui com você, filho do meu amigo João Kepler, que já esteve aqui. Foi uma conversa incrível. E você é muito prodígio. A gente estava aqui falando antes, você começou a empreender muito jovem, né? E você tinha tudo na mão. Teu pai tem uma história, bom, o maior empreendedor anjo do Brasil, ele é conhecido como o maior empreendedor anjo do Brasil, e você decidiu ir para o caminho do empreendedorismo, mas com suas próprias pernas, né? Como é que foi isso? Muito bom. Obrigado por me receber. Eu sou um grande fã de tudo que você faz. Sempre falo para todas as mulheres que eu conheço que cases como o seu são muito bons porque você poderia ser uma pessoa totalmente diferente. Você poderia estar no seu lugar, você poderia não estar fazendo isso, não estar ajudando outras pessoas e muitas mulheres. E além da sua garra empreendedora, que o que você construiu com a Hope é muito, muito legal. Então, eu sou um grande fã. Para mim é um motivo de muita honra estar aqui. E, pois é, seu amigo aí, ele com 13 anos falou assim para mim, Sandra, falou, você quer ganhar dinheiro, você quer ir para suas festinhas, se vira aí, bota o dedo na tomada e vê se dá choque. Então, ele teve uma educação muito dura, no sentido de presentes, de coisas, finanças. E ele sempre falou, se vira. Se quer conquistar alguma coisa, vai batalhar, vai atrás e conquista por mérito próprio. Ele tem até um livro, né? Se Vira Moleque. Tem. Que Aí é fantástico, sobre sucessão mesmo, né? era até uma fase outra, muito mais novo da nossa vida, assim. Eu acho que eu tinha 18 anos quando ele escreveu esse livro. O que é legal que recentemente, assim, eu falei, o moleque se virou, tá vendo? Se virou mesmo. Mas foi isso, Sandra. Ele tinha uma educação muito dura nesse sentido com a gente. Por muito tempo eu não entendia. Eu falava, cara, ele é muito egoísta. Tipo, ele tem tudo, meus amigos têm tudo, eu não tenho nada. Nada no sentido de bens que eu queria consumir. Material. Bens materiais. Lógico, eu tinha a melhor... Eu falo muito que sucessor, ele já nasce com uma vantagem em relação aos outros muito grande. E sucessão não é que você... Sua única vantagem para um empregado é que você nasceu empregado. Mas para você se manter ali dentro, você tem que todos os dias chegar cedo, sair tarde, bater cartão. Sim. E se provar, né? Provar que você merece estar naquele lugar. Eu acho que é mais difícil ainda do que se você chegar de fora. Porque é uma responsabilidade muito grande. E aí, muito cedo eu comecei a empreender, comecei vendendo ingressos na escola. Depois eu transformei isso numa etiqueteira online. Depois eu me tornei produtor de eventos lá em Maceió, sou de Alagoas. E as coisas foram crescendo.
E aí, com 17, eu vim morar em São Paulo, vim fazer FAAP aqui. Com as minhas sobrinhas, a Vicky e a Yara. Foi muito legal essa fase, porque a gente se aproximou muito e tanto elas quanto a Michelle, a gente criou um ciclo de amizades muito, muito, muito legal. Foi uma fase muito boa que eu conheci muita gente, Sandra. Eu não vim para São Paulo, não conhecia ninguém. Poxa, vim com sotaque nordestino, eu achava que esse tipo de preconceito não existia, eu achava, não, isso é loucura. Existe? Existe, cara. É mesmo? Existe. Mas com o tempo você aprende a lidar. O que acontece é que é uma bolha muito fechada e para você entrar, muitas pessoas não querem, já têm os seus grupinhos formados. Então, para quem chega de fora em São Paulo, é uma provação muito grande. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você saiu da zona de conforto, Total. Literalmente, né? Há uma alusão que eu uso muito é que eu estava na borda da piscina, confortável, lá eu estava ganhando dinheiro, estava bem, estava com prestígio, e eu vim para cá do zero. E eu pensei assim, se eu for grande aqui nesse lugar, eu vou ser igual aquela pessoa que é hoje a referência. Aí se eu vou para São Paulo e ser grande, eu vou ser igual aquela outra pessoa que é uma referência muito maior. E atrás disso eu fui. Então, foi a melhor decisão da minha vida, sair de Maceió naquele momento. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem que sair, muitas vezes, da zona de conforto da borda da piscina. Uhum. A gente tem que nadar em lugares que você está desconfortável, que você não conhece, e conhecer pessoas novas. Então, vim para cá, vendi a minha empresa de ingresso lá, acho que foi R$300 mil na época, não lembro. Olha! Foi bom. Mas você o que era para durar... comprar qualquer tênis, qualquer relógio que você queria. Comprei um reloginho na época, mas os 300 mil que eram para durar 2 anos, que era o meu custo aqui em São Paulo, duraram 1 ano, porque aqui a brincadeira é maior. E aí foi assim que começou a minha vida. Depois fui trabalhar na XP, depois eu abri a empresa de educação junto com o Thiago Nigro na época. É mesmo? Comecei a trabalhar com entretenimento, eu fundei o Réveillon em Alagoas, me tornei sócio de uma agência de DJs, a qual a Alok era sócio. Então, foi uma história muito legal e hoje a gente... Acho que o teu primeiro grande empreendimento mesmo foi o Réveillon de Alagoas, né? Sim, a agência na época era muito grande. A gente conseguiu fazer... Na época que a música eletrônica estava no auge do Brasil, eu era empresário de um dos maiores artistas, eu com 18, assim, rodando o Brasil, até que veio a pandemia. E aí meu faturamento foi para zero. Sim. E aí eu Bom, perdi... eventos, né? Com a pandemia, que nem o comércio também fechou, eventos, viagens. Foi o pior negócio. E aí eu comecei a ver outros caminhos. Aí eu voltei a trabalhar na XP e o Nigro falou, Theo, a educação está começando a bombar no Brasil e ele queria muito para uma linha de cursos online, que é o que ele tinha muito know-how, muita expertise. E eu nunca fui muito fã nesse sentido. Eu sempre gostei muito mais do presencial. E aí eu comecei a fazer o presencial da minha expertise de eventos. Então, a gente começou muito junto ali, inclusive o G4, começou quase que na mesma leva ali. E hoje se tornou um modelo educacional totalmente distinto, inovador, direto ao ponto, objetivo. E assim foi. Nossa, que demais. E eu não sabia. Mas e aí, você trabalhando em paralelo, então, nesse braço de educação, ainda na faculdade, sim. Isso? E também organizando essas festas, esses eventos. Você era empresário, então, do Alok, é isso? Não, era do Sante. Ah, do Sante. Que o Alok era nosso sócio na agência. Ah, entendi. E aí, como é que você fazia para administrar todos esses negócios e ainda está estudando? Pois é, e aí era loucura. E estava tudo começando, era tudo muito embrionário. E o Réveillon também, a gente estava com a ideia e tal. Eu tinha na faculdade, Sandra, um lugar que eu tinha muito mais de amizades, um lugar que eu me conectava com as pessoas, do que um lugar onde eu, de fato, crescia e aprendia sobre a vida. Sou fã da universidade, gosto muito, graças a ela eu fiz muitas relações, mas desde esse momento que eu entendi que existia um desconforto muito grande, uma inquietude do modelo, muitas vezes, engessado, não que essa faculdade seja. Uhum. Eu entendi que muita gente ia para a faculdade, passava 4 anos e saía com diploma. E esse é o grande problema. Se você sair 4 anos de uma faculdade que ela não serve para só te formar em uma especialização, ela tem que te formar para a vida, eu acho que é muito pobre tudo aquilo que você pode adquirir. Aprendi muita coisa lá dentro, muitas delas hoje eu aplico de forma rasa, que eu fui aprendendo errando na vida, e foi justamente desse desconforto de entender que muitas vezes, muitas faculdades, não essa, muitas faculdades que pararam no tempo, pararam de fato ensinar na prática, na vida, e só formam pessoas para terem diplomas. Então foi justamente nesse desconforto que eu fundei a PIB aqui em São Paulo. Sim. E que veio essa nova fase. Demais. Então conta um pouco mais. Bom, tua motivação então foi essa, de você não encontrava aqui uma formação, tanto que você nem se formou, né? Pois é, eu parei acho que no 6º, 7º e agora, com muito orgulho, eu vou me formar na minha faculdade. Na sua própria faculdade.
Então essa foi tua motivação? Você não encontrava essa formação tão completa, tão 360, que preparasse as pessoas para o mercado de trabalho? Foi daí que nasceu essa vontade? Eu sempre quis um lugar onde eu pudesse não só aprender a teoria, que é muito importante, mas aprender prática e ter relacionamento. Então é um ensino muito mais da vida. Eu falo que meus maiores aprendizados foram erros que eu cometi. Erros de gestão, erros empresariais, erros jurídicos, erros emocionais, que é algo que nenhuma faculdade fala. Então, basicamente, a minha vontade foi criar um lugar onde esses conselhos que eu tenho como pessoas como você, que tenho a sorte e o privilégio de ter, eu pudesse aplicar isso numa metodologia de ensino para os jovens. E que o meu filho pudesse estudar ali dentro, que eu estaria 100% seguro que ele estaria fazendo a melhor formação em empreendedorismo, em negócio do mundo. Caso ele queira ser um empreendedor. Caso ele queira ser um médico, um advogado, uma profissão que exige o conhecimento técnico profundo, não é esse o caso. E eu via muita gente indo lá fora, conversei com o seu filho que foi para a Babson, que é uma grande referência nossa, e eu vejo, Sandra, que muita gente vai buscar fora do Brasil aquilo que o Brasil é um país continental. Então, poxa, se a gente puder fazer experiências, imersões aqui dentro de casa, você tem lojas quase que em todos os estados do Brasil. É todos? Todos. Pois é. Então, você tem uma roupa que é de uma forma em Manaus, você tem outra roupa que é de outra forma em Florianópolis, outra no Nordeste. E o Brasil, ele é muito... tem muitas culturas aqui dentro. Sim. E a nossa visão é essa. É pegar o que tem de melhor no mundo, de educacional, de futuro, e aplicar a nossa realidade aqui. Na nossa cultura local, que é muito... O brasileiro é muito empreendedor, né? A gente é muito criativo. Então, não brecar, porque quando a gente vai para fora, a gente tem um certo bloqueio da nossa criatividade. São muito poucos os brasileiros que realmente têm sucesso lá fora. Agora tem o caso, né, da Brex e daquela outra mulher que vendeu um negócio de tecnologia. Sim. Enfim, tem alguns casos, mas são muito raros, porque a gente tem essa veia criativa muito forte. E então é muito legal a tua proposta, muito, muito legal. E que pena que nessa geração dos meus filhos não tinha ainda. E Os netos. meus netos, uma boa. Mas voltando ao tema de sucessão, você tem uma organização, o Conselho Líderes, né, que eu já tive o privilégio de poder fazer parte, falar lá para o pessoal. Essa parte da educação empreendedora também passa por sucessão. A gente tem grandes empresários no Brasil que têm lindos legados e eles precisam formar essa nova geração que vai herdar um patrimônio e precisa saber, a partir desse patrimônio, construir além, né? Nós, sucessores, a gente herda um negócio, mas a gente precisa ter a sabedoria de mostrar o nosso valor. Se a gente não gera valor para a sociedade, para o nosso negócio, qual que é a nossa missão nesse mundo, né? E pegar um negócio e elevar ao máximo o potencial dele é algo que traz muita satisfação, não só para nós enquanto indivíduos, mas também para os nossos pais, para o legado que a gente deixa nesse mundo. O que te motivou a fazer esse movimento? Boa. E justamente cases como o seu que acho que inspiram essa nova geração de jovens. E aí o conselho surgiu disso. Mas, Sandra, eu tenho eu acho muito pequeno e medíocre alguém que nasceu numa família que construiu tudo e ela ir para baixo. Eu entendo que sucessão nada mais é do que uma multiplicação daquilo que veio antes. E muita gente discorda, mas eu acho que o seu papel como sucessor é você construir algo muito maior do que o da família. Seja no negócio da família ou não. Uhum. No meu caso, eu não segui o caminho da Bossa Invest, da Bossa Nova do meu pai, não quis. Tá tudo bem, mas eu tenho uma obrigação moral e um dever de trabalhar e ser uma evolução dele. Uhum. Não igual, não diferente, não uma cópia. De ser uma evolução. Então eu vejo muito a geração de jovens, surgiu muito de um desconforto e inquietude de ver uma geração que tinha tudo, tinham pais que batalharam muito, que, poxa, tiraram do zero, construíram, suaram, sangraram, para eles chegar e eles acharem que porque eles nasceram ali, eles eram dignos, mereciam isso e tinham que só viver a vida. Eu discordo totalmente disso. Eu acho que o jovem ele tem um dever de fazer muito mais. Chegar cedo, sair tarde, ser o primeiro a sair, dar exemplo. Poxa, tem moleque que chega, já quer a salinha própria, ar-condicionado, tudo bonitinho. E eu vi muitos amigos assim. E eu vi cases que deram muito errado.
E geralmente os cases que dão mais certo são os dos mais inquietos. Aqueles que desafiam, óbvio, querem construir, querem fazer. Você poderia estar num lugar de conforto. Não sei, um case que você me disse uma vez que eu achei muito legal é que a Hope ela era muito voltada para multimarcas. Ela era uma indústria, ela não era muito do varejo. E partiu de um desconforto seu, uma visão sua de posicionamento e branding, atuar na nova economia e crescer muito para esse setor. Que seu pai, ele inclusive foi um pouco resistente no começo. Ele queria a venda direta. Ele queria a venda por catálogo. Então imagina se você não comprasse essa briga. Sim. Onde a Hope estaria hoje? Então são cases como esse que eu acredito que vão mudar o Brasil. E se mais jovens como você, como eu, como alguns outros jovens, como o Pedro Henrique Tabrex surgirem, eu acho que a gente consegue mudar essa geração de jovens, que é a geração Z, que muita gente, Sandra, não quer nem contratar. Acha que não quer nada com nada, nem estudar, nem trabalhar. Então, esse faz parte do meu legado, daquilo que eu acredito, de construir essa nova geração de jovens, isso por meio dos meus projetos educacionais e também das minhas empresas, que eu venho investindo muito nesse setor, um segmento que eu sou fã. E esse grupo, eu vejo que tem muito de relacionamento, né? E mesmo na PIB, você falou de relacionamento, que você promove não só a educação, a experiência, mas também relacionamentos. Como você vê a importância desse networking? Eu acho que é fundamental. Aquela máxima das 5 pessoas que você convive. Eu falo muito que você tem que andar com 2 tipos de pessoas. E o seu tempo, a sua energia, ela é como se fosse um banco. Todos os dias você tem 24 mil reais na conta. Cada hora cada hora da sua vida são R$1.000. Então, você está depositando 1 hora aqui, você está depositando R$1.000. Você está tendo retorno sobre isso ou não? Então, tem mesas, tem lugares que você senta, que você só está depositando e não está tendo nenhum retorno. Você só está doando, não é nem doando, você está desperdiçando dinheiro. Então, você só tem que dar atenção para 2 tipos de pessoas na vida, Sandra, na minha visão, que é quem você ama ou quem te ama, que são sua família, seus amigos de verdade, que eles querem bem, não aqueles que querem o mal por trás, e quem te paga. Quem te paga, seus stakeholders, seus clientes, seus fornecedores. Quem vê valor em você. Quem vê valor. E quando você é jovem, muitas vezes você desperdiça energia e deposita todo o seu dinheiro, seus 24 mil reais, em lugares errados. E eu acho que quando você está num ambiente onde todos estão na mesma frequência, buscando crescer, buscando evoluir, buscando serem pessoas melhores, aprender com pessoas melhores, fica muito mais tendencioso a você crescer. E, poxa, se você quer ser uma empreendedora, você aprenda com quem é um empreendedor. E não com quem muitas vezes tem uma teoria que muitas vezes ela nunca viveu aquilo que você vai viver, o que você está vivendo. É impossível garantir que alguém vai ser empreendedor ou CEO depois da PIB. Isso não existe, ou depois do conselho. Mas, se você conviver com pessoas que estão nessa frequência, eu acho que fica muito mais suscetível ao acerto do que ao erro. Sim, o ambiente molda, né? Tem até uma teoria de que pessoa... Bom, agora tem muita... Eu até fiz um vídeo sobre isso, que tem essa geração mais nova e está trocando os escritórios por ser babá de bilionário. Já viu essa? Que de ser tripulação no iate da família, ser assessor pessoal, porque você vive naquele ambiente, você passa a ter a referência, muda a referência. E a pessoa tem acesso a um estilo de vida, a um conceito todo que aquela pessoa pensa sobre negócio, sobre tudo, que ela não teria se ela não tivesse essa proximidade. Então, acho que faz todo sentido. E, além disso, Theo, eu acho que também tem o empreendedorismo, ele é meio solitário. Então, quando a gente troca boas práticas, experiências, né, a gente se vê no lugar do outro. Quando eu estive lá, eram pessoas bem mais jovens do que eu, mas eu vi que, com as perguntas, as mesmas dores, tudo que eu passei lá atrás, na época da transição, da minha sucessão, o pessoal estava passando lá. Então, quando a gente compartilha esses aprendizados, essas lições de vida, isso tudo passa a ser muito rico. Inclusive para mim, que já passei, ainda tive vários outros insights e sei como ajudar a próxima geração, os meus filhos, né? Então, acho essa troca toda muito rica. Theo, como que você decidiu se expor? Hoje em dia você cria conteúdo para a internet. Você, bom, tem vários negócios. Você também é investidor anjo, é isso? Sim, sim. Me conta um pouco dos teus negócios e qual que é o papel da tua exposição na internet. Acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu vejo muitos exemplos ruins. Muitos jovens que só falam de tigrinho, bets, coisas negativas. Uma geração que vem para falar de coisas positivas, dar conselhos como você vem dando. Sandra, você pode ter mudado a vida ali de 10 jovens
por meio de uma palavra que você deu, uma coisa que você viveu, que ele não vai errar na vida dele, e o impacto é intangível. É incalculável tanto do retorno que a gente tem. É verdade. Então, para mim, foi muito disso. Para mim, foi muito dessa inquietude mesmo, sabe? De ver muita gente indo para um caminho errado, ver jovens perdidos, ver essa geração Z com muito preconceito sobre ela e também pensando em retornos nos meus negócios. Então, eu acho que tudo isso tem que ser intencional. Por que a gente está aqui hoje? Porque a gente tem um objetivo. Então, assim, quando você, na nova economia, constrói distribuição para a sua empresa, seu produto, facilita muito a venda. Então, hoje você está muito à frente de qualquer concorrente sua que venha aparecer, porque você já tem um canhão muito grande de mídia, de atenção e de distribuição por meio da sua pessoa física. Então, na nova economia, as pessoas compram muito mais de pessoas do que de empresas. E quando a proprietária da empresa ela é a referência, o negócio cresce muito mais. Eu estava conversando com o CMO da XP, sabe quem eles gastavam acho que 10 a 20 milhões por ano de atores. E até eles descobrirem quem que era o melhor ator da empresa. O próprio Benchimol. O próprio Benchimol, que só eram as campanhas que mais vendiam. Eu falo isso, eu já contratei até a Gisele Bündchen para vender o meu negócio, mas não tem jeito. Eu só que mais vendo franquia, vendo mais produto, ninguém melhor que o próprio empreendedor para vender seu peixe. Cara, pois é, e foi muito vendo isso. Hoje, nos meus negócios, ao ter um posicionamento digital como esse, eu entendo que isso gera muita demanda para os meus negócios. Talvez alguém que esteja escutando aqui pode buscar o conselho, a PIB, a SME. Então, ou trazer um negócio para que eu invista. Minha grande paixão é investir em negócio. Assim, é o que eu mais gosto de fazer. No futuro, quando estiver um pouco mais tranquilo, eu quero ter um negócio com poucos funcionários, quero ter uma empresa de investimentos com capital próprio só para ajudar os empreendedores. Mas conta um pouco de todo esse conglomerado de negócios que você tem, que são muitas coisas. Hoje eu tenho 4 frentes de negócios que eu venho atuando muito forte. A primeira delas é a SME, que é o meu principal negócio hoje, que é uma empresa de formação educacional na nova economia. Nós temos imersões, consultorias, conselhos consultivos, como advisors estratégicos e para a nova economia. Então, basicamente, a gente ensina o empresário tradicional a escalar o seu negócio, a entender sobre equity, entender sobre valuation, que os grandes patrimônios do mundo não foram feitos em distribuição de dividendos mensais, foram feitos em jogos de vendas de empresa. Então, a gente ensina isso para o empresário tradicional. Esse é um negócio que vem crescendo muito. A gente faturou 100 milhões ano passado e vem crescendo muito, é algo que eu acredito muito. Que demais. Obrigado. Em quantos anos? 5 anos de construção, 5 anos. desde os 22 eu estou. E aí, em paralelo, o Conselho, que você participou. O Conselho é uma comunidade de jovens, sucessores, empreendedores, principalmente empreendedores, Sandra. Uma coisa que eu não sabia desse dado. 80%, pelo menos de lá dentro, dos filhos de grandes empresários não querem ser sucessores. Querem ser empreendedores. É verdade. Querem construir seu próprio negócio. Isso aqui em casa. Porque existe assim, poxa, ele já fez, eu quero ter meu mérito, eu quero construir. E eu me identifico com isso. Eu também me identificava. Você acha que eu queria trabalhar na roupa? Eu não queria. E como é que foi? Eu não queria. O meu pai, para mim, era aquela referência de um empreendedor muito bem sucedido. Chegou no Brasil com centavos no bolso. Aquelas histórias, jornada do herói perfeita, né? E eu queria, ele era tão realizado por ter construído tudo que ele construiu, que eu queria construir a minha própria história. Eu queria ser arquiteta, eu fiz arquitetura na FAP, como você. Eu queria trabalhar com design, com coisas bonitas, e o meu pai era aquele industrial, vendendo um produto que era uma commodity, que vendia em loja de departamento, em multimarcas. Só que, num período de dificuldade, eu estava trabalhando no outro caminho, e a empresa estava vivendo um dilema, um período com uma dificuldade muito grande, estava mudando a fábrica de estado, a fábrica que era aqui em São Paulo estava indo para o Nordeste, e eu enxerguei essa oportunidade de empreender dentro da empresa da família. Legal. Mas nem ele queria que a gente entrasse, nem eu, nem minhas irmãs. Sabe por quê? Porque ele queria que nós fôssemos tão realizadas quanto ele foi, de ter construído um negócio, de ter deixado sua própria marca no mundo. Ele também queria? Ele também queria, mas como ele gostou da ideia de que a gente queria ajudar ele, então ele acabou dando total autonomia, tanto que a nossa entrada no varejo, como você comentou, se deu por causa dessa coragem que ele teve de dar essa liberdade para criar em cima de algo que ele já tinha criado, né? Para a gente reinventar o negócio e colocar ele num outro lugar. E realmente, graças a Deus, foi de um ponto A para um ponto B.
e que talvez se não tivéssemos feito esse movimento, a Hope talvez, assim como vários concorrentes da época, não estaria E você mais no tinha quantos mercado. anos? Eu tinha 22, 23. Caraca, olha que responsa. Maior responsa. E mais, Theo, quando você tem mais a perder, é muito mais difícil É, tomar essa verdade. decisão. Porque você não está partindo do zero. Então, do zero você ir para baixo, né? Não importa muito. Agora, eu tinha um faturamento e 70% do faturamento eu precisaria abrir mão para entrar no varejo. Caraca. Aí pensa, você tem um negócio rodando e 70% desse faturamento está em risco por causa de um sonho da sua filha de 23 anos. Tem que ter muita coragem, desprendimento para se arriscar. Né? Mas isso de coragem, Sandra, é legal porque muito jovem não tem essa coragem. É. Muito. Falta essa coragem, essa atitude, essa ousadia. Eu vejo muita gente que chega assim pra mim, Theo, mas poxa, meu pai é um saco, meu pai não deixa eu entrar na empresa da família, mas não sei o quê. A primeira coisa que eu falo cara, se você for bom, você vai ser bom lá ou em qualquer outro lugar. Não é porque ele não está deixando você entrar lá que vá construir o seu, vá fazer. Tente o máximo, tente o que você conseguir. Mas se não existe abertura, como teve do seu pai, se não existe algum tipo de caminho para que você possa seguir, lembrando, você tem que começar sempre do chão. Sim. Começar pagando o preço, respeitando o processo, porque não foi fácil para ninguém. Então, muitos pais, por serem centralizadores, uma cultura mais difícil, não criam governança nas empresas e termina que os jovens não conseguem ascender ali dentro, brigas familiares. E eu falo, cara, se você for bom, você vai construir um negócio muito maior. É verdade. Eu sempre falo, meu pai ele daria certo se ele tivesse criado uma fábrica de parafusos. E eu teria dado certo se eu tivesse seguido minha carreira na arquitetura, no design. Com certeza. Modéstia à parte, mas eu acho que é isso, essa inquietude que você falou, esse inconformismo. Tem muita gente muito conformada. Não, essa é a realidade que eu nasci, seja para um lado, seja para o outro, né? Essa é a realidade que eu nasci, então eu tenho que me conformar nela. E não, a gente pode, né? A gente pode mais. Sim, é isso que eu acredito, Sandra. E quando você confia nisso, que você também tem essa capacidade, o mundo fica pequeno. Você consegue conquistar grandes coisas, você consegue ir atrás, batalhar e vamos fazer dar certo. É isso. Quando a gente fica com medo, com receio, bota a culpa no mundo, a culpa da Hope não ter dado certo era do seu pai. E se ela deu certo, ela deu certo é sua. Não. Não, gente, é todo mundo no mesmo barco. É isso aí. E assim, não é o governo, não é a política, não é a economia, né? Tem que fazer pelo seu. Tem um negócio que o Paulo Vieira fala que é autorresponsabilidade. Eu tô vindo para cá e um carro bateu em mim, a culpa pode ser até de quem bateu, mas a responsabilidade é minha. Então, a responsabilidade é minha se o meu pai, o negócio dele não dá certo. A responsabilidade é minha, mesmo que não seja, mas a vida fica mais leve, assim, sabe? E aí você falou, gente, se fosse para não dar certo, eu daria certo na arquitetura. E muita gente não tem essa visão. Verdade. Mas você estava contando os teus negócios. Então, você tem SME, que é esse braço mais de educação, faturou 100 milhões no ano passado. A margem não é muito boa, mas... Não, mas isso a gente vai melhorando. É um negócio que eu sou apaixonado, que são empresários que a gente ajuda, constrói ali junto com eles. E o grande objetivo é que depois a gente possa ou investir neles, ou fazer negócios e eles investirem em outros projetos conosco. Não é grande, é boutique, é muito on demand. A gente não faz nada grande, a gente faz bem pequeno, bem nichado. É isso que a gente ficou muito bom em fazer. Lá não é quantidade, é qualidade. Então são empresários um pouco de um nível acima do que a gente vê. E aí tem um conselho que você participou, que está indo super bem, que é o modelo de assinatura. Os jovens assinam e são encontros. Agora a gente está indo para o Brasil com ele, com filiais. Então a gente tem parceiros locais que têm seus clubes e eles se associam, se afiliam ao conselho para que eles possam utilizar da metodologia, dos convidados. Está indo muito bem também, a gente está com quase 250 membros, está bem legal. E o APIB agora, que é um grande negócio que eu lancei no final do ano passado, Sandra. E em um mês tiveram quase 1.000 aplicações. Foi loucura. Que demais. E a gente está começando a aula agora dia 23 de fevereiro com os 50 melhores jovens do Brasil, na minha opinião. Que demais. Foi difícil escolher, selecionar. E é uma formação em empreendedorismo, formação de CEOs, no melhor endereço de São Paulo. Onde fica? Fica na Rua Olimpíadas, na Vila Olímpia. Olha. E assim, é um projeto que eu estou apaixonado. Apaixonado. Ontem a gente passou, acho que 10 horas com os professores que vão ser lá, que são todos empreendedores, todos têm CNPJ ativo. É a única fica exigência. Só na teoria, eles viveram, né? Um deles vai levar no LinkedIn, o outro a gente vai no iFood com o Diego.
Então, assim, a gente foi na Havan com o sucessor da Havan, com o Lucas. Então, o ensino prático, dinâmico é o objetivo. E eu quero estar lá sentado não é na cadeira de mentor, professor, é de aluno. Então, assim, é um negócio que é minha paixão, que eu estou vibrando com isso. Tem sido muito feliz esse momento. E a gente quer levar esse projeto para o Brasil futuramente. Então, eu quero estar nas principais capitais, que eu entendo que uma coisa que está acontecendo muito grande no Brasil, com o excesso de demanda da medicina, e falta de oferta de especialização, de pós-graduações, muita gente não está conseguindo dar o próximo passo na medicina. E muitos jovens não têm mais aquele sonho de medicina porque a profissão não tem gerado a renda que gerava há 10 anos atrás. Então, termina que a profissão não está tão sexy quanto já foi. Muita gente entrava em medicina, em um curso como esse, não é só medicina, vou generalizar, com a expectativa de vou ganhar R$ 50.000 por mês pelo resto da minha vida, é isso. O que está acontecendo é que muitos jovens não conseguem serem plantonistas, ganham muito pouco. E eu tenho visto uma demanda muito grande por empreendedorismo. Com essa nova geração Z, geração digital, TikTok, Instagram, YouTube, as pessoas querem empreender, porque isso se tornou um novo momento. Então, cada vez mais vão ter jovens querendo empreender no mundo, principalmente no Brasil, que é um país de tantas oportunidades. Então, o que eu estou fazendo é muita gente meio que indo contra o mercado. Muita gente fala que faculdade vai acabar, as pessoas não vão mais, vai ser só IA. E eu não. Quero fazer uma faculdade que também vai ter o diploma de graduação muito forte, nota máxima do MEC, porém com ensino muito mais objetivo, aplicável e dinâmico. Empreendedorismo vai ser a grande profissão do futuro, com o avanço da IA, com o avanço das tecnologias. Entendo também, só dessa turma são 3 alunos que saíram de medicina e estão indo cursar a PIB. É muito interessante isso que você está falando da medicina, porque eu acho que realmente, quando você vende sua hora, você tem um teto. Sim. Né? E o que a gente tem que ensinar, muitas vezes, é os próprios médicos a serem empreendedores também. Né? Porque aí eles passam a não ter esse teto, né? Esse limite. Então, acho que vai fazer toda a diferença. Obrigado. Essa tua iniciativa aí vai ser muito legal. Quero receber uma aula sua lá para os jovens. Uma honra. Boa. Honra para mim. Mas eu quero saber das festas, Theo. O Réveillon continua sendo um braço importante para você? Boa. Na verdade, Sandra, ele nunca foi um braço importante quando eu falo financeiramente. Muita gente não sabe, acho que é a primeira vez que eu falo isso, que hoje são 6 anos de Réveillon e durante 4 anos foi prejuízo. É mesmo? Então assim... Mas eu li que faturou 70 milhões? Faturou geral, né? Isso desde aéreo, hospedagem. Tá. É um bom faturamento, é uma operação que há 2 anos é lucrativa, mas ele não é meu principal braço. Por que eu fiz o Réveillon? Porque eu sou de Alagoas, eu sou apaixonado por lá e eu quero levar o Brasil inteiro para conhecer de onde eu vim. Sim. O Réveillon surgiu por isso, de uma festa de amigos para amigos. Eram para ser 100 pessoas, viraram 2.000. E aí foi crescendo. Hoje a N1, a Holding Club, da Tati Oliva, do Zé Vitor Oliva, do Antônio, compraram uma participação relevante na empresa e eles tocam toda a operação. Então, o meu papel lá é estar com qualquer outro curtindo o evento também, como um cliente. Acho que o pessoal que está aqui foi lá, me viu, eu não estou com rádio, eu não estou resolvendo, eu não estou fazendo nada, estou curtindo. Sim. Então, assim, é um motivo de muito orgulho, porque eles se tornam um dos melhores do Brasil, para jovens. Não sei se seu filho já foi lá. Já. Já foi, gostou? Já. 2 dos meus filhos já foram, adoraram. Boa. Então, assim, a gente valoriza o imobiliário do local, o turismo do estado cresce, e o N1 toca toda a parte operacional. Então, Sandra, eu chego lá, é engraçado, porque eu muitas vezes não sei do que está acontecendo e estou lá para curtir. É um braço importante, mas mexe muito mais com a paixão minha do que como negócio. A motivação foi essa tua paixão, mas hoje virou um negócio independente e você continua como sócio, mais investidor, né? É mais investidor do que operador. Mas a gente estava falando antes da importância do empreendedor colocar a cara a tapa, né? E tem a história do meme, né? Hotel Braga. Como é que foi isso para você? Cara, sendo bem sincero, durante a semana foi difícil. A gente se conheceu nessa época, você lembra? Foi. Você estava meio traumatizado, foi logo depois. Logo depois, eu estava em choque ainda. Sim. Porque para mim, que sempre fui muito dos bastidores, isso aqui para mim é algo que é de um ano para cá, não é algo que de muito tempo. Então, da noite pro dia, você rosto no TikTok inteiro, todo mundo falando do seu nome. Em restaurantes, fora de lá falando seu nome, você recebendo mensagem... Não, conta aqui do começo para o pessoal entender, porque eu não conhecia, eu não sou jovem, né? Não sou da idade de vocês, então eu não estava muito a par. Aí você me contou, eu fiquei muito chocada. O que aconteceu?
A gente teve um problema logístico no primeiro dia, que as vans, acho que uma atolou, até hoje eu não sei direito o que aconteceu, e elas não conseguiam ir nem voltar. Isso era na metade da entrada do evento. Ou seja, metade do evento entrou normal e outra metade teve que ir andando cerca de 3 quilômetros, que foi muito ruim. E algumas pessoas ficaram com muita raiva e começaram a xingar e criticar não o evento, mas a mim. E viralizou um vídeo de uma pessoa que estava criticando muito o Theo Braga. E viralizou esse vídeo, o Theo, não sei o quê, e ninguém sabia quem eu era. E aí começaram nos comentários, Hotel Braga. Quem é esse hotel? Onde está esse hotel? Onde é esse tá? hotel? E começou a virar o meme do evento. Então, tudo que acontecia de bom e de ruim, não só no evento, mas em tudo no Brasil, virava hotel. Hotel, vem aqui resolver. Hotel, meu secador quebrou. E viralizou muito forte. Eu não conseguia andar lá no evento, que era todo mundo hotel, hotel, hotel. E no segundo dia a gente resolveu muito rápido. Então, assim, foi um problema logístico que teve no primeiro dia, que no segundo dia não existiu mais. A gente botou mais 30 vans, abriu estrada, botou bugs. Foi R$ 1 milhão de investimento só de um dia para o outro. Na infra. E não era nem você que estava à frente disso, né? Você tem sócios que operam. E eu o tentava negócio. explicar isso, mas quando a bomba estoura, você não consegue. E aí, para mim, foi muito novo. Eu fiquei assustado, fiquei sem entender. E depois ficou bom. Porque tudo que se resolvia era... assim como o problema foi meu, também tudo que se resolvia era o Theo. E as próprias pessoas passaram a te defender, né? Sim. E aí Sandra, eu fui cortar o cabelo. A minha cabeleireira fez um vídeo meu. Viralizou, deu, sei lá, 200 mil views o vídeo da cabeleireira. Hotel Braga em reforma. Ah, ótimo. Então, assim, hoje foi bom, porque cresceu, ampliou e me motivou para falar mais. Mas na época foi difícil. É meio complicado você se ver, de repente, com uma exposição gigantesca, milhões de pessoas falando de você, né? E você na boca do povo, e você não fez nada, né? É um negócio muito por acaso. Realmente é complicado. Tem que ter muito equilíbrio mental, assim, saúde mental para poder suportar um turbilhão desses, né? Eu já passei por alguns cancelamentos, não meus, mas indiretos, através de parceiros, pessoas que estão ligadas à Hope, e é um momento muito tenso, né? Mas sabe o que eu vejo? Que bom, primeiro que eu acho horrível essa cultura do cancelamento, né? Acho que não tem nada de positivo, mas para a sociedade, mas para o cancelado tem. Eu acho que a gente ganha uma notoriedade, né? Quando você é cancelado, você ganha uma notoriedade. Pessoas que não te conheciam passam a te conhecer. Uhum. E aí, se ela não fosse te consumir, se ela não gostasse de você, ela Já não não ia ia te gostar consumir de mesmo qualquer ainda. jeito, já não gosta, então não vai fazer diferença. Verdade. Só que aquelas que não te conheciam e simpatizam, gostam da proposta do que você faz, passam a ser clientes potenciais e parceiros futuros, né? Agora você aguentar inteligência emocional nesse período, porque sempre que você é o foco, é um canhão. E as pessoas despejam muito ódio, Sandra. É Sim. impressionante, é uma Sim. raiva, E hoje nas redes sociais, todo mundo fala o que quer. É verdade. Então, assim, eu concordo. A gente estava até falando sobre isso antes de vir para cá. A bala de prata, muitas vezes, pode ser o momento que você seja cancelado. Mas se for algo que não tão sério, se você souber utilizar. E quando você tem segurança de quem você é, dos seus valores, né? Você não fez nada de errado, não é que você cometeu um crime. Se você tivesse cometido um crime, fosse alguma coisa muito grave mesmo, ok, você estava ameaçado. Mas no caso, não tem nada a ver, né? Então, realmente não faz sentido. Você tem que ser fiel aos seus princípios, aos seus valores, que vai dar tudo certo e você tem que surfar na onda, né? Quando você é uma pessoa do bem, você faz o bem e você está segura, eu acho que isso uma hora ou outra volta. E quem está com você vai estar sempre. E eu passei a entender isso. Então, agora que eu noivei, agora que eu tô, sabe, é uma segurança que você tem muito grande. Sim. Você faz as coisas com muito mais paz, sabe? E eu estava falando com um padre que é amigo meu, eu estava numa situação de decidir uma decisão muito importante na minha vida. Eu cheguei para ele, padre, como saber se é uma decisão certa ou errada, essa que eu vou tomar? Ele falou, Theo, te traz paz? Você dorme bem? Se sim, é a decisão certa. Se não traz paz, é a decisão mais errada que você vai tomar. E as vidas vai ficando mais leve, sabe? É isso mesmo. Bom, já que você tocou nesse assunto, eu quero saber que história é essa de noivado, você vai casar. O Davi, teu irmão menor, já casou em Alagoas, um casamento lindo. E como é que foi tomar essa decisão? Conta da Sofia. Boa. A gente está junto há 4 ou 5 anos, em média. A gente se conheceu
não tínhamos amigos em comuns, foi muito orgânico, assim, foi muito legal, que a gente estava numa viagem, ela estava lá e eu estava lá, então a gente estava num momento de descontração e tal, e ela estava na piscina e ela sentou do meu lado, então a gente se conheceu lá. E aí, aos poucos, a gente foi se conhecendo, se aproximando, e foi uma relação que foi muito boa. E a Sofia, ela me mostrou algo que eu nunca imaginei casar cedo. O meu irmão, ele foi muito à frente. Porque, poxa, ele tem 3 anos, ele é 3 anos mais novo. Ele casou com 23, né? Casou com 23. Então, imagina. Teus pais casaram cedo também, Meus né? pais casaram cedo também. E eles são casados até hoje. É uma relação que a gente admira muito. Sim. Eu sempre falava, Davi, você é louco, velho. Poxa, vai viver, vai, sei lá. E aos poucos eu fui entendendo que não. Que na vida a gente fica muitas vezes procurando coisas que a gente não completa um vazio de dentro da gente, quando que é uma insegurança nossa de querer buscar no mundo. Então, na Sofia, eu achei essa mulher forte, corajosa, empreendedora, visionária, sábia, uma mulher parceira, uma mulher leal. Então, quanto mais a gente se conhecia, mais a gente se amava e mais a gente foi chegando nisso que foi natural e inevitável. Porque quando você acha uma pessoa, muitas vezes os jovens querem achar o defeito pequeno que tem ali para falar, não é isso. Verdade. E na Sofia, não. A gente foi se conhecendo, se respeitando, passou por dificuldades, evoluiu como todo casal. Mas a decisão de casar foi muito no momento que a gente estava muito bem, que a gente estava muito seguro. E noivei e a gente vai casar ano que vem agora. Muito legal. E é isso, quando a gente encontra a pessoa certa, não tem por que esperar, né? E começar a construir, e construir junto, Sim. que é mais importante, é mais bonito, né? Quando as coisas vêm todas muito prontas, também é legal, lógico, quando você encontra a pessoa certa, não tem erro, mas construir junto é muito gostoso. É muito. Aí tem uma coisa que o Pablo Marçal fala que eu não concordo, tá? Deixando bem claro. Ele fala: acabe com a pessoa uma vez para entender se ela é a pessoa certa para você. E eu não concordo muito com isso. Eu acho que você tem que passar dificuldade com a pessoa em algum momento, antes de você casar. E a gente passou por anos difíceis, assim, problemas que eu tive, problemas que todo mundo tem, porém que ela se mostrou ser muito parceira. Uma pessoa do lado, me ajudando, me aconselhando, estando do meu lado, nos momentos mais difíceis, porque no bom é muito fácil. É verdade. Quando você está surfando a maré boa, é ótimo. Mas às vezes a gente tem problemas internos, a gente tem dificuldades, e são poucas pessoas que querem estar do seu lado nesse momento. Então foi provas que tanto ela teve comigo quanto eu com ela, que eu acho que foi criando essa cumplicidade, essa lealdade para que a gente chegasse nesse momento. E vocês têm objetivos em comum, né? Né? Tanto de vida quanto de trabalho. Vocês têm essa coisa de querer, essa mentalidade empreendedora está nos dois, né? Eu vejo muito isso. Isso é uma das coisas que eu mais admiro nela, porque ela também é inquieta. Ela também quer construir, ela também não quer esperar o que a família construiu. Ela também quer batalhar, correr atrás dela. Ela acabou de lançar uma marca de wraps que está bombando. Você já comeu? Não. Nossa, eu vou mandar para você. Vou mandar hoje, tá? Tá bom. Vou mandar para todo hoje. mundo aí. E Sandra, ela investiu, acho que foi R$ 300 mil do bolso dela, dos dinheiros de publicidade que ela fazia. Ela não pediu pro pai. Empreendedora, sim. E ela ficou zerada na conta. Olha. Ela falava para mim, amor, não tem como pagar minha fatura, porque não é o pai que paga, é ela que paga. Sim. Eu falei, amor, calma, vai dar certo. Aí ela refinanciou a fatura, ela vai ficar com raiva quando eu falar isso. Mas assim... Contando os bastidores. É uma coisa que muita gente não vê, não enxerga, e eu admiro muito isso. Coragem. Coragem, inquietude, tomar risco, não esperar. E acho que quando você tem uma visão juntas, e ela fala assim, amor, a gente vai tá morando onde for, no kitnet, morando onde a gente vai fazer dar certo. E isso me dá muita segurança, sabe? Sim. E, Theo, você falou, eu percebi que teu foco agora total tá na PIB, bom, no casamento e na PIB, mas na SMA você também tem investido as empresas onde você investe? Tem. E o que te brilha os olhos para investir? Que tipo de negócio, que tipo de empreendimento? Pô, eu adoro investir. Acho que eu peguei esse mosquitinho do meu pai. Eu tenho uma tese um pouco diferente da dele, Sandra, que ele gosta muito de VC, startups e negócios que escala rápido e base tecnológica. Eu também gosto, mas eu gosto de negócios que geram caixa. Faz parte dessa mentalidade que eu desenvolvi por meio da educação, que são negócios extremamente geradores de caixa. E como eu tenho um aquário grande de empresas, um aquário B2B, eu busco empresas B2B
que eu possa oferecer para esses meus clientes. Então, como eu tenho uma rede, uma distribuição grande, eu busco motores 2, 3 e 4 que eu possa oferecer. Então, são empresas de serviço, muitas vezes. A gente entrou numa agência de marketing, a gente entrou numa contabilidade, que nós temos uma participação num grupo. Então, são softwares SaaS também que ajudam empresários dentro da SME. Legal. E a minha tese, Theo, pessoa física, eu tenho um fundinho meu que se chama Newfound. Eu sou conselheiro da Bossa também, tenho 2 fundos lá dentro, de VC, de Early Stage, Venture Capital, que eu também não fugi um pouco desse mundo, eu também tenho dinheiro aplicado meu lá. E todo o dinheiro que eu ganho, eu reinvisto em negócio. Todo. Então, assim, parte eu compro uns reloginhos ali, brinco ali, mas grande parte do que eu ganho eu reinvisto em negócio. Então, acho que 30 empresas que eu investi da minha pessoa física, a gente vai lançar agora um produto junto com o Natanzinho e com a Rafa, Ai, que demais. que vai ser muito legal para jovens também. E invisto em bens de consumo também e estou aprendendo um pouco. Que legal. Eu vi que relógio é uma paixão, é isso? Eu gosto muito. Meu primeiro Você dinheiro eu comprei coleciona? relógio. Ah, primeiro dinheiro você já comprou um reloginho. E agora, você coleciona? Coleciono. Desde molequinho, assim. Legal. E eu vejo que você tem muito essa coisa do serviço, né? Você tem no teu perfil de investimentos, a própria faculdade, o primeiro negócio com o Thiago Nigro, você tem muito esse perfil de querer servir. E eu acho isso muito legal, porque qualquer negócio bem-sucedido, você tem que ensinar alguém a fazer alguma coisa. Eu tenho hoje uma rede de franquias, eu ensino o meu franqueado, a gente tem um jeito, uma metodologia que a gente chama de modifica franchising, né? Que a gente ensina como operar um negócio, né? Do mais básico ao Legal. financeiro, enfim, tudo relacionado à operação de um negócio, que eles encaram como um MBA em franchising. E desse Na verdade, ele não servir que eu compra vejo uma franquia, né? Ele está comprando uma faculdade e ele ganha de bônus uma É franquia. isso, ganha Muito de bônus legal. uma franquia, um negócio rentável, próspero. E eu acho que é esse servir que faz a diferença. Você vê isso, por isso que você foca muito no serviço, na educação? Muito. São 2 fatores. Eu sou muito voltado a negócios. Meu pai fala muito que meu irmão é empreendedor, ele é investidor, eu sou empresário. Sim. É um negócio que gera muito caixa, tem uma margem muito alta. A educação é um dos melhores segmentos, porém pouco escalável. A PIB agora a gente vai quebrar isso da escala, a gente vai se tornar escalável. A SME é um pouco menos porque é mais boutique. Então, fator negócios é um negócio extremamente gerador de caixa. E fator propósito, fator inquietude, acho que a melhor coisa que você tem vai ser daqui a 4 anos, quando eu ver um dos jovens ali dentro criando a próxima Brex, criando o próximo grande negócio. Acho que para mim, eu posso ganhar 1 bilhão nesse negócio. Mas se eu ver um case como isso acontecendo, se eu ver um brilho no olho de um moleque que está saindo dali, construindo sua empresa, fazendo, recebendo investimento, crescendo, e no futuro ele ser essa nova geração de jovens, acho que para mim vai ser o maior legado que eu vou deixar no mundo. E educação é um negócio que você ajuda as pessoas. Você está transmitindo o bem mais valioso que é conhecimento. Sim. Então, eu me apaixonei pelo setor e com o dinheiro que eu gero disso, eu busco investir em outros empreendedores. Dar esse give back, ajudar. Sempre nessa visão, Sandra, de fazer o bem, ajudar as pessoas, construir legado e posicionar e ajudar essa nova geração para o caminho certo. E porque tem muito mais exemplo por aí, sabe? É verdade. E toda essa questão da exposição, e é isso que a gente estava falando no começo da nossa conversa, né? A gente transforma a vida de alguém, a gente transforma a nossa, né? Tem um ditado judaico que ficou bem conhecido no filme A Lista de Schindler, né? Quando você salva uma vida, você salva o mundo inteiro. Quando a gente consegue transformar a vida de alguém, eu recebo muito esses depoimentos. Algo que eu falei num podcast, né? Algo que você possa ter falado aqui, algo que você falou numa aula da PIB, que vai transformar a vida de alguém. Não tem nada mais gratificante para a gente que está aqui do outro lado, não é? Você transborda, né? O copo Transborda. meio cheio. Isso. E aí, se você utilizar disso para criar negócios paralelos, poxa, é maravilhoso. Então, é muito do que eu venho buscando construir, sabe? Eu quero investir em muitos alunos da PIB ainda, quero ter essa Vai felicidade. investir, você vai ter grandes cases de sucesso para vir aqui contar depois. Amém, amém. Isso é um sonho. Theo, tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui no Papo Íntimo. Estamos na intimidade da minha casa. Você morou aqui no bairro quando veio para São Paulo. Sou local. Você é local, sinta-se em casa. Aliás, tem uma curiosidade que eu preciso te contar da FAP. Muitos entrevistados... Aqui eu só trago pessoas de sucesso
que tem história de sucesso para contar, para ser referência aqui para os nossos ouvintes. E muitos deles estudaram na FAP, inclusive eu. Mas eu me formei, mas muitos deles não chegaram a se formar. Talvez por causa do que você falou, sabe? De não ver valor, de não ser algo que talvez agregue na formação enquanto empresário, enquanto indivíduo. Não tem essa preocupação que você tem na PIB. Mas olha que curiosidade, porque as pessoas falam, a FAP é uma faculdade... Você vê que não depende só da faculdade. A faculdade pode te dar uma base, mas depende dessa iniciativa individual, né? É essa vontade, essa inquietude, como você chama, essa vontade de levantar, arregaçar as mangas e fazer acontecer, não é isso? Eu adoro, graças a não só ela, mas para muita gente, me abriu muitas portas, Sim. Um relacionamento que, então assim, quando você é jovem, Sandra, você tem que sair da sua zona, na sua borda da piscina. E você ir para um lugar que você não conhece pessoas, que foi o meu caso aqui, foi muito bom. Então, eu acho que... Eu não acredito muito nessa linha, vou sair da escola, vou empreender. Ou você vai para uma empresa que te ensine, ou você tem um chefe muito legal que te ensine, ou seu pai vai ser um grande professor, ou você vai para uma faculdade... As referências, né, que você tenha referência, que você viva isso. No meu caso, foi essa faculdade, que eu sou fã, não tenho nada contra. Mas o mais legal, Sandra, é quando você consegue, por meio do seu conhecimento, construir negócios e ser inquieta para construir negócios paralelos. Eu acompanho muito o que você faz na Hope. Então, a Hope era uma indústria, virou um varejo de lingeries e calcinhas, agora virou uma marca de roupa fitness, com a Hope Resort. Isso, agora masculino. Agora o masculino. Sim. Então, você tem o motor 1, você construiu o motor 2, 3, 4, 5, 6. São negócios paralelos ao seu negócio principal, que no futuro eles podem, inclusive, matar seu motor 1. Sim. Então, isso parte de uma inquietude sua, um conhecimento seu, uma visão sua. Porque você poderia estar acomodada, a Hope voando, as suas franquias voando, todo mundo feliz, mas não, você está buscando mais e tomando risco. Então, o jovem que não toma risco, ele é um jovem fadado ao fracasso. É um jovem que vai ficar acomodado, que um dia pode herdar o que alguém batalhou, mas o legado dele nunca vai ser escrito na história. Então, eu acredito muito que aquilo que eu falei, seu sobrenome ele pode até abrir portas. Seu pai pode até ter construído algo legal, mas se você não fizer, é verdade. Ele não vai manter ela aberta. E os teus irmãos também estão na mesma linha, né? Bom, a Maria é o xodó do pai, ele fala que ela é um avião, já está voando sozinha, eu conheci os dois, né? Quando eu estive lá no conselho. E o Davi também é super empreendedor, né? A Maria, ela está estagiando comigo lá no conselho. Ela está lá, acho que vai fazer um ano, já rodou em todas as áreas da empresa, está entendendo o que ela quer fazer como empreendedorismo, mas está aprendendo antes. Tá? A faculdade dela, uma delas é a nossa empresa lá, Sim. Que é uma coisa que é legal, que são quase todos jovens. 70% da empresa tem abaixo de 30 anos. Olha que demais. E uma coisa, Sandra, eu chego lá 8h30, 9 da manhã, cara, já tá todo mundo lá. Agora, eu saí ontem, sei lá, 9 horas da noite, tá todo mundo lá. Então, assim, a gente não obriga, a gente não pede, a gente não estimula, mas por ter esse espírito jovem, as pessoas se sentem bem no ambiente lá. Sim. E todas as semanas eu recebo pessoas que querem trabalhar de graça lá para aprender, para ter esse espírito jovem. E o Davi casou, agora vai ser pai. Davi tem uma empresa de consultoria, de educação, voltada para a gestão. A gente não fala nada de gestão, não é nossa expertise, não é o que a gente faz de melhor. A gente ensina o empresário um nível estratégico, que é pensar como escalar nova economia, equity, valuation. Então, é super complementar e são negócios parceiros. O Davi está voando aí também. Demais. E vocês têm negócios em comum? A Maria está estagiando, mas você e o Davi? A gente tem uma holding familiar. Meu pai fez a sucessão em vida, do qual ele tem usufruto. E essa holding familiar, os 3 irmãos são sócios. Porém, a gente não participa. Somos nós 3, porém, ele toca a gestão de tudo. Então, por tabela não. Sim, porém por tabela não. Mas vocês têm reuniões de família para tratar de negócios? Vocês têm um conselho familiar? Como é que funciona essa parte? Tem um conselho familiar. A gente busca se reunir sempre para tratar de pautas familiares. Geralmente surgem algumas estresses ali, mas também de negócio. E meu pai apresenta para a gente o que é que está acontecendo, o que é que ele tem feito. Eu acho que é legal que você pode discordar do seu pai com respeito. Sim. Meu pai tem uma visão de mundo que eu não tenho muitas vezes parecida. E o Davi pode ter. Mas quando você tem respeito, você admira, você batalha, acho que
todos remando para o mesmo caminho, o negócio ele cresce junto. É o que faz a diferença, é isso aí. E tem empresas familiares têm conflito de geração, não tem como evitar. Agora, é isso que você falou, de remar na mesma direção. Qual que é o objetivo, qual o final? Porque quando a gente trabalha em família, eu sei bem como que é, né? Nossa. É muita intimidade. A gente tem aquela relação afetiva, a gente tem relação física, porque a gente está junto, muita, né? Vocês, se bem que teus pais já se mudaram para São Paulo, mas vocês se veem mais, vocês se veem em finais de semana, vocês viajam juntos, provavelmente, muitas vezes. Então, tem essa proximidade, tem esse calor humano, mas ao mesmo tempo tem que ter essa frieza para tratar de negócios e colocar esses objetivos em comum. E aí, muitas vezes, no calor das emoções, as coisas vão se atrapalhando. E aí pode ter conflitos, podem acontecer brigas. Como é que vocês lidam com isso? Boa. Não é fácil para ninguém. Hoje eu entendi que o meu papel não é trabalhando ao lado, junto do meu irmão, do meu pai. Meu irmão decidiu seguir carreira solo 200%. A SME, meu pai, ele atua como um dos mentores, um dos professores. Ele ganha por isso como se fosse contratar. Sim. Então a gente separa essa relação professor, relação sócio. E lá em casa a gente, acho que um ponto muito importante que eu descobri cedo foi que quando você não mora junto, melhora muito a relação. Que, poxa, imagina, você tá o dia inteiro com a pessoa no escritório, vai para casa no carro falando desse mesmo negócio, à noite no jantar a mesma coisa. Junto. Então é muito difícil. Então quando a gente separou, melhorou muito. Eu acho que você tem que ter muita paciência, respeitar a visão antiga. Por muito tempo eu vivia muito de frente, sabe, Sandro? Cara, você tá errado, você tá não sei o quê, não é isso, não sei o quê. E hoje não. Hoje eu busco muito mais escutar e você tem que ter um jogo político de entender que a geração anterior, muitas vezes ela vai escutar, mas ela não vai ceder. Sim. Ela não vai torcer o braço. É verdade. Então você tem que ir comprando sua causa aos poucos, vendendo sua causa aos poucos. Porque se você quiser chegar, entortar a régua no outro oposto, você vai chocar. E é como se fosse política, você tem que criar o conselho e ali... E comendo pelas beiradas. Não, é que você é muito maduro. Eu, quando tinha a tua idade, não sei se eu tinha essa... Porque quando a gente é jovem, a gente é corajoso, audacioso. Eu era até um pouco prepotente, sabe? Sim. Eu achava que eu sabia mais que meu pai. Hoje em dia eu sei que não, mas quando a gente é jovem, a gente tem essa visão distorcida, né? Do mundo. Imagina, meu pai, tudo que ele falava... ele falava de omnichannel, de conceitos que ele nem sabia que o termo ia ser criado no futuro, ele já falava antes de existir, Caraca. assim. E hoje eu vejo isso. Antes de falecer, ele falava muitas coisas que preparou a gente para a pandemia, sabe? Pequenos detalhes de operação de negócio mesmo e de visão de futuro que hoje eu vejo que ele sabia de tudo. E muita gente fala que quanto mais velho você fica, mais parecido com seu pai você fica. Também. Me E falam é muito muito isso hoje. louco isso. E eu ainda não tô nessa fase, né? Não, você é muito jovem. Mas é muito legal ver a tua maturidade, eu vejo como você encara todos esses âmbitos, né? Tanto da sucessão, tanto de fazer parte de uma sucessão, de uma empresa familiar e desses seus novos negócios, como você trouxe o teu pai, a sabedoria, aproveitar o que ele tem para te oferecer também de um jeito bem, bem bacana. Não, muito legal, adorei. Então, vamos voltar para aquela pergunta final que eu faço para todos os meus convidados, aproveitar que estamos aqui em casa, que é uma pergunta, assim, mais íntima. Estamos num papo íntimo. Eu quero saber quem é o Theo na intimidade. Boa. A Sofia fala, se fosse me definir em uma frase, seria visionário. Eu sou inquieto, eu gosto de ajudar, eu gosto de contribuir. Nunca estou satisfeito com o status atual. Sou criativo, sou alguém que busca fazer diferente, ir na contramão. Muitas vezes, não é corajoso, é teimoso. Porque enquanto todos estão falando, sempre eu estou me questionando. Sou família, sonho em ter filho. E quero construir um legado positivo, ajudar as pessoas e é isso. Ah, que demais. Acho que a gente tem muito exemplo que a gente vive, né, de família. Você, pelo menos me passa muito isso. Bom, conheço teus pais, então eu sei falar, mas
É muito o exemplo arrasta, não adianta, né? Eu vejo você falando de casamento, de ter filhos no futuro, é muito isso. Além de toda essa parte empreendedora, visionária, da teimosia, eu vejo isso tudo em você. Agora eu quero saber além, assim, o que você Tá. gosta de fazer nos seus momentos, quando você está em casa, quando você não tem compromissos profissionais, quando você Cara, está relaxando. eu adoro ver a Sofia ficar com raiva. Eu sou viciado em YouTube. É Então eu mesmo? estaria aqui vendo esse vídeo hoje. Gosto de aprender. Eu gosto sempre de estar aprendendo. Comprei um cachorrinho agora. Tô viciado no Que cachorro. bom. Eu não gostava muito, sei lá, Como é o nunca nome tive. dele? Chama Simba. E aí a gente fez uma viagem pra fora, em julho, pra França. Passou um cachorrinho, eu falei, amor, achei esse bonitinho. Eu tinha prometido que ia dar pra ela, não lembrava. Ela, você tá me devendo. Me cobrou com força. Falei, ah, é? Tá bom. Peguei o contato do pet shop, comprei na França e dei pra estar aqui, ó. É mesmo. Lá. Bom, já é um treino para ter filhos. E foi E uma dá das coisas trabalho, né? também que me fez olhar pra Sofia de outra forma, sabia? É muito louco isso, porque eu olhei pra ela como mãe pela primeira vez. É mesmo. A forma como ela cuidou do cachorro, alimentando, levando não sei o quê. Então, virou uma chavinha. Eu gosto de estar com os meus amigos, gosto de sair, me divertir, fazer amizades. Eu sou uma pessoa muito... não sou extrovertido. Eu não sou uma pessoa expansiva. Eu sou mais tímido. Então, eu me sinto totalmente desconfortável, muitas vezes, em estar em palco. Não é algo Me identifico. que eu me alimento. O meu irmão é o Sim. oposto. O meu irmão ama É. isso. Ele fala que sai. E eu não. Eu gosto mais da minha intimidade, do meu lugar. Eu evito o máximo postar vida íntima nas redes sociais. Não quero que minha vida seja um cinema, um teatro a céu aberto. Não é isso que eu quero. Mas eu amo estudar, aprender, principalmente no YouTube, é algo que eu adoro. E não sei. E com meu cachorro é isso. Você tem planos para o futuro que você possa dividir aqui com a gente? Outros além da PIB? Estou muito focado na PIB. Eu quero ver a PIB crescer no Brasil inteiro. Futuramente, eu quero ter esse meu fundo de investimentos próprio. Daqui a 10 anos, isso se torne realidade. Quero, no futuro, Sandra, educação é um business que é muito difícil ter M&A. Que é difícil você criar LTV nesse negócio, você criar equity, um negócio de serviço. Então, eu tenho um grande sonho em construir equity em um negócio de educação que começa como meio, educação, e achar qual que é o fim. Então, eu estou indo agora para Austin, para o SXSW, que é o maior evento de inovação do mundo. Vou fazer um curso em Harvard, vou participar do Brasil Conference. Vou tirar um mês só para estudar. Entender como que eu posso aplicar isso, criar uma fintech ali dentro da minha empresa, criar um modelo de recorrência para que eu possa transformar esse negócio em vendável e chegar num bilhão aí, se Deus quiser. Vai chegar, vai chegar. Amém, amém. Eu vejo que você está sempre em busca de desenvolvimento, né? Seja pessoal, seja para os seus negócios. Até quando você está descansando, você está assistindo um vídeo do YouTube que é educativo, mas você não gosta de jogar um joguinho, de assistir uma série? Eu tenho preguiça de assistir série, eu fico Mesmo. ansioso. Eu gosto muito de esporte também, corrida é meu hobby Hum, favorito. Corro acho que 3 vezes por semana, fiz uma meia maratona agora. Não vou entrar no tri ainda, que é o caminho natural. sim. Minha irmã fez um Ironman 70.3 É com... mesmo? Uau, Foi, assim, ela com 20 anos fez. uau. E gosto muito de esporte, tênis, Você corrida, treina, você faz musculação? Como é que é a faço. tua rotina, assim? Eu acordo muito cedo, acordo por volta das 6, 5 e meia todos os dias. Aí um dia sim, um dia não, corro ou eu faço musculação. Então, musculação ou corro, musculação ou corro. Se eu não comecei o dia assim, não foi um dia bom, volto para casa, tomo um café com a Sofia, com o Simba. Depois vou trabalhar, chego cedo no escritório, por volta das 9, 8 e meia, é o que eu gosto, que é o silêncio. Amanhã, para mim, é o momento mais importante do dia, Produtivo, é uma manhã produtiva. produtivo, e minha energia começa muito alta e vai caindo. Então, durante a manhã, eu estou mandando ideia, os meninos que trabalham comigo sabem, eu estou ali criando. Meio-dia para frente, depois do almoço, eu busco almoçar um wrap da Sofia, ou ela manda comida. À tarde, sigo na empresa, eu sempre estou no meu escritório, gosto muito de lá, gosto muito da energia de lá. Tem gente que não gosta da energia do escritório, e eu amo. E quando dá 6 horas, Sandra, para mim, meu fusível cai. É mesmo. E aí eu não sou uma pessoa da noite, assim. E aí eu busco ir para casa, sempre chego tarde em casa e durmo cedo. É mesmo. Então é Bom, para muito... acordar às 5h30, 6 horas, tem que dormir cedo. Eu te ponto dormir 9 horas, assim. Então, o Theo, que organiza as maiores festas de Réveillon,
Não é da festa. Já fui mais. Já Já foi. fui mais. Com 20 e poucos. Hoje eu tenho um pouco de preguiça, prefiro festa de dia. Sim. Meu pai gosta muito de uísque, às vezes eu gosto de tomar uísque, tenho uma coleçãozinha. Eu tenho alergia a álcool. É uma Sério? loucura, sério. Nunca vi. É, Ah, já vi. Tem gente que fica vermelha, é fico todo isso? vermelho, Ah, sim, o que sim. me impede muito. Mas eu, assim, eu tomo remédio e não é o ideal, mas... Então, termina que eu sou uma pessoa muito mais caseira e qualquer ambiente social, com muita gente, eu fico um pouco... Não sei, eu não sou muito... É porque você é mais introspectivo, tímido. Eu me identifico. Sim, E eu prefiro estar entre família, sabe? Eu sim, gosto muito de viajar entre família, é a coisa que eu mais amo, assim. Miami, que a gente ama, sim. é, e é um pouco disso. Ai, demais. Theo, foi muito legal essa conversa. Você é uma referência, principalmente para essa geração mais nova. É muito legal. Você é o meu convidado mais novo, fato. Obrigado. E é muito legal ver o tamanho do teu sucesso numa idade tão jovem. E com certeza você vai ser a inspiração. E tem várias coisas que você falou aqui que vai virar aquela chavinha na cabeça de alguém. Parece clichê, né? Mas é realmente o que acontece. Muitas pessoas, muitas vidas vão ser transformadas por muitas das coisas que você comentou aqui com a gente. Obrigado, Sandra. Quero te agradecer. Muito especial estar aqui com você. Eu sempre falo para a Sofia, referência de mulher, que a gente brinca muito disso, porque acho que são com referência. E eu sempre falo, Sandra, cara, mulher, mãe de 3 filhos, que não é fácil, 4 homens em casa, empreendedora, batalhadora, fala, vai atrás, constrói. E acho que é isso, são exemplos como esse que a gente vai fazendo. É um caminho que não é fácil, é um caminho que vai ser de muita batalha, mas Mas tomara que dê certo. vai dar certo e assim, é aquele caminho mais difícil que vai te levar mais longe. É isso. Eu vi isso na série do Alexandre o Grande no Netflix. Eu É, assisti no voo. Ele tinha um caminho mais fácil. Ele escolheu o mais difícil. E o legado dele tá aí. não estou inventando, tá vendo? É isso. Demais, Theo, muito Obrigado, viu? obrigada. E se você curtiu esse papo íntimo, não deixa de dar o seu like. Isso é muito importante para esse vídeo chegar para mais pessoas. Deixe o seu carinho para o Theo, porque ele merece e o universo devolve. E até o próximo papo íntimo.